Vamos agora para o 28º milagre de Jesus. Jesus Cristo cura uma mulher no sábado. Ensinava Jesus na sinagoga no sábado. Havia ali uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Andava encurvada e de nenhuma maneira podia endireitar-se. Quando Jesus a viu, a chamou e lhe disse: Mulher, fica livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, que se endireitou imediatamente e glorificava a Deus. Mas o principal da sinagoga, indagado por quanto Jesus tivesse curado no sábado, disse ao povo: 6 dias há em que se deve trabalhar. Nestes, pois, vinde e sede curado, e não no sábado. Então o Senhor lhe respondeu e disse: Hipócrita, cada um de vós não desprende no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura e o leva para beber água? E a esta, que é a filha de Abraão, a quem Satanás teve atada durante 18 anos, não se devia desatá-la desta prisão no sábado? Ao dizer ele estas coisas, se envergonharam todos os seus adversários. Mas todo o povo se regozijava por todas as coisas gloriosas feitas por ele. Mais uma vez, alguém questiona, a questão do sábado por ser um dia de descanso. E não só por ser o sábado, mas por se tratar de Jesus, Como eu havia dito, tem muitos, ainda nesse tempo havia muitos contrários de Jesus, Que duvidavam ou não queriam aceitar que ele realmente tinha o poder para se manter no controle, No controle das castas, no controle da sociedade ou para medir forças mesmo. Então, aonde havia de questioná-lo ou de pôr à prova a maneira com que ele fazia ou o dia que ele fazia, assim era feito, Justamente para que ele se encontrasse às vezes numa lacuna sem saída e eu sou falho também, Ou eu errei de ter curado a mulher, mas da melhor maneira ele respondia mostrando que cada um que tem o filho que tem fome você dá de comer, o boi que tem sede você desata e leva beber, Foi o que ele citou aqui. Então, por que não curar uma mulher que tinha aprisionada há anos pelo espírito da enfermidade, O seguinte, Jesus cura um hidrópico. Aconteceu num sábado que, havendo entrado para comer na casa de um dos principais dos fariseus, esses observaram atentamente, e eis que diante de Jesus estava um homem hidrópico. Então Jesus tomou a palavra e se dirigiu aos intérpretes da lei e os fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Mas eles se calaram. E ele, tomando-o, o curou e o despediu. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: Quem de vós, se caindo o jumento ou o boi em algum poço, não o tirará imediatamente, mesmo que seja no sábado? E eles não podiam lhe replicar sobre estas coisas, Em seguida, os 2 milagres foram realizados no sábado e Jesus coloca um exemplo bem simples do dia a dia, que os faz pensar realmente que não tem dia para ajudar, para curar e nem para ir em prol dos seus, O 13º é sobre a ressurreição de Lázaro, Então, ele é mais longo, ele conta toda uma história e ele até fala, na pesquisa onde eu realizei sobre os milagres, que ele mostra que
uma maneira, né, mostra toda a morte, todo o processo. Tem algo dentro desse milagre que a gente não enxerga em si, né, que tem que prestar atenção, que tem como se fosse uma mensagem aliás, uma mensagem que passa, que tem um propósito através de uma mensagem dentro desse processo. Então, vamos lá. A morte de Lázaro. Estava então enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, de idade de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, foi a que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: Vê, Senhor, o que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias mais no lugar onde estava. Logo depois disso, disse aos discípulos: Vamos à Judéia outra vez. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora procuram os judeus apedrejar-te outra vez e irás para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? O que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Dito isso, disse-lhes depois: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou para despertá-lo. Então disseram seus discípulos: Senhor, se estiveres dormindo, ficará curado. Jesus se referiu à morte de Lázaro, mas a eles lhes pareceu que falava do descansar do sono. E Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vós, por não haver estado ali, para que creiais, porém vamos até ele. Então disse Tomé, chamado Dídimo, a seus condiscípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Veio, pois, Jesus e achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus haviam ido a Marta e a Maria para consolá-las por seu irmão. Então Marta, quando ouviu que Jesus vinha, saiu no seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não havia morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará a ti. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: Já sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? E ela lhe disse: Sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Havendo dito isso, foi e chamou a Maria, sua irmã, dizendo-lhe em segredo: O mestre está aqui e te chama. Ela, ao ouvi-lo, se levantou depressa e foi a ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, porque estava no lugar onde Marta foi recebê-lo. Então os judeus que estavam em casa com ela a consolarem, ao ver Maria
Ao ver que Maria havia se levantado e saído depressa, a seguiram dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Maria, quando chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, se lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse aqui, não havia morrido meu irmão. Jesus, então, ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, se estremeceu interiormente e se comoveu, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu o olho do cego, haver feito também que Lázaro não morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse Jesus: Tira a pedra. Marta, a irmã do que havia morrido, lhe disse: Senhor, já fede, porque é de 4 dias. Jesus disse: Não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde puseram o morto, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, graças te dou por me haver ouvido. Eu sei que sempre me ouves, porém digo isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que havia morrido saiu com as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham vindo para acompanhar Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. É muito bonito, né? Vários dias após a morte de Lázaro, as irmãs já não tinham muita esperança de que Jesus pudesse ou fosse fazer alguma coisa. E mesmo assim ele o fez, né? Chamou para fora da gruta, porque ele tem o poder sobre a morte. E ali Lázaro levantou como se estivesse dormindo. O seguinte, o 31º, foi a cura de 10 leprosos. 10 leprosos são limpos. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Quando ele os ouviu, lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, foram limpos. Então um deles, vendo que havia sido curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E se prostrou com o rosto em terra aos seus pés, dando-lhe graças. Esse era samaritano. E tomando a palavra, Jesus disse: Não era 10 os que foram limpos? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levanta-te e prossegue o teu caminho. A tua fé o curou. Lendo esse 31º milagre, me fez lembrar de um conto bíblico também, que na época em que eu frequentava a catequese, né, e da liturgia, na verdade ele é citado, né, na Bíblia, sobre o samaritano, né, sobre o homem que foi roubado, que os ladrões bateram muito nele e deixaram caído à beira da estrada, e passaram outros 2 antes, e somente o samaritano foi quem se compadeceu, né?
daquele homem, curou as feridas, né? Tentou limpar as feridas dele, colocou em cima do seu burrinho e, mesmo com pouco dinheiro, levou ele até uma hospedaria e deu aqueles poucos dinheiro que ele tinha para o dono da hospedaria para que cuidasse, para que curasse as feridas daquele homem. Então, assim, me fez lembrar porque aqui o samaritano, aquele homem que não era dali, que era de longe, foi o único que voltou para ser grato a Deus, né, a Jesus, para glorificar a Deus, para demonstrar a sua gratidão. E naquela outra passagem, foi também o samaritano, aquele que menos tinha, que levou aquela outra pessoa que não fazia parte do seu povoado, nem do seu conhecimento, não era um conhecido, era uma pessoa estranha, mas ele teve compaixão. Então, isso demonstra que o povo de Samaria era um povo muito mais apegado às coisas boas, né? Ao próximo. Era um povo mais bondoso. Vamos para o 32º e o 33º. Eles estão em Mateus, no capítulo 20 e no 21. 2 cegos recebem a visão. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que 2 cegos que estavam assentados junto ao caminho, quando ouviram que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, clamaram mais ainda, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, detendo-se Jesus, chamou e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe Jesus: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E então Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes nos olhos e em seguida receberam a visão e o seguiram. A maldição da figueira estéril. Se na verdade, lendo assim, eu não, na minha concepção, não vejo como um milagre, né? Mas como uma demonstração do poder que Jesus tem, onde fala que eles estavam indo, né, de um lugar e a outro, e no deserto quase não havia o que comer, eles avistaram uma figueira. E essa citação, tanto em Mateus quanto em Marcos, se eu não me engano, é citada sobre a maldição da figueira estéril. Eles citam de formas diferentes. Um fala que não era tempo de frutos e a figueira estava só com folhas, né? E Jesus então disse que ninguém iria comer realmente fruto daquela figueira e fez com que ela secasse. Já em Mateus, o que nos faz entender era que realmente aquela figueira não dava frutos, né? Que ela estava ali só por estética. E há uma citação também bíblica que diz que quando a figueira não floresça, né? Tem que ser cortada para que no lugar venha outra figueira ou outra árvore frutífera. Então aqui diz assim, ó: a maldição da figueira estéril. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, teve fome, e ao ver uma figueira perto do caminho, aproximou-se dela, e não achou nada nela, senão folhas. Disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, é isso que eu disse, né? Aqui é como se fosse época dela
florir, dela frutificar, e assim não estava acontecendo, e por esse modo foi que Jesus determinou que ela secasse, né? Eu acredito que em virtude para que ela dê frutos, né? Assim como na nossa vida, para que nós buscamos sempre o melhor na nossa vida, não ficamos naquela espera de realmente, na esperança de esperar só por Deus, mas que nós façamos a nossa parte para que melhore a nossa vida, melhore e assim, consequentemente, sejamos pessoas agradáveis a Deus, porque quando você está bem, você projeta fazer o bem e tem mais facilidade de ajudar o teu próximo também do que quando você não tem condições, não é mesmo?